E você sabia que a compra de obra de arte serve para lavar dinheiro sujo de corrupção? Pois é, especialistas do Brasil e do fora do país estão debatendo no auditório do Tribunal de Contas do Estado, desde ontem à noite, as formas de combater esse tipo de crime. É difícil, mas tem jeito, viu? Jaimaci Andrade. A primeira Conferência Brasileira de Direito e Arte só termina nesta sexta-feira no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O evento conta com a participação de conferencistas nacionais e internacionais. Entre os temas discutidos estão os seguintes: proteção do patrimônio histórico e cultural, tributação, incentivo fiscal, comércio de obra de artes e lavagem de dinheiro. A programação aqui no auditório do Tribunal de Contas do Estado começa às 9 da manhã e se estende até a noite, até às 7 da noite. Jaimaci Andrade para o Correio Debate. E o chefe da Divisão de Crimes Financeiros da Polícia Federal no país, que foi o delegado responsável pela investigação originária que resultou na Operação Lava Jato, está aqui na Paraíba. Ludmila Costa está com ele. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos. Pois é, um dos palestrantes desse evento é o delegado Márcio Adriano Anselmo, que ele é coordenador geral de repressão à corrupção e lavagem de dinheiro. Boa tarde, delegado. Sobre o que o senhor vai falar aqui no evento hoje? Boa tarde. Na verdade, o objetivo aqui é falar sobre a lavagem de dinheiro com a utilização de obras de arte. Como a gente viu, a gente tinha um retrospecto histórico ali, a gente tinha o caso do Banco Santos, que ficou famoso pela grande quantidade de obras, e depois a gente passou por um período ali de lava-jato e etc., com a utilização de obras de arte para lavagem de dinheiro. Delegado, como é que funciona esse esquema para lavar dinheiro com obras de arte? É um meio mais fácil que os corruptos, os contraventores, eles encontraram para esse dinheiro virar liso? Na verdade, como a obra de arte é muito volátil, é difícil de você atribuir valor e assim por diante, ela acaba se tornando um ativo muito interessante para o criminoso para conseguir, de certa forma, armazenar o dinheiro. Às vezes a gente tem quadros ali, a gente teve recentemente um quadro que foi leiloado no exterior que alcançou quase 500 milhões de dólares. Então, assim, você carrega num quadro um valor ali que seria muito difícil você conseguir esconder. E tem as facilidades de transporte e assim por diante, assim como a manipulação do valor de mercado. Às vezes você consegue, como é muito difícil você atribuir um valor, você pode manipular ele para mais ou para menos, de acordo com a conveniência que você precise para justificar uma origem. Por exemplo, eu posso pegar uma obra de um artista desconhecido e atribuir um valor muito acima do que o mercado pagaria, e esse dinheiro já é convertido. Sim, exatamente. Eu posso pegar uma obra, por exemplo, de um autor desconhecido e alegar que eu paguei um valor 1000 vezes maior do que o valor de mercado dele. Ou o contrário, eu adquiro essa obra, por exemplo, por R$100 e justifico depois uma venda por 1 milhão e consigo, de certa forma, ir lavar ou esquentar esse valor como se fosse um valor que eu tivesse ganho da venda desse quadro. Delegado, e é um crime difícil de ser rastreado? Como é que a polícia ela tenta detectar essas fraudes? Na verdade, isso melhorou muito a partir dos últimos anos, principalmente com a atuação do IPHAN em regulamentar a estrutura dos comerciantes de arte como sujeitos obrigados. Então, eles devem comunicar ao COAF algumas modalidades de operações que são suspeitas. Isso acaba facilitando esse rastreamento. E a polícia tem muitos casos, isso? Qual o destino dessas obras depois, quando elas são localizadas, apreendidas? Na verdade, se a obra for produto de crime, ela é apreendida e, no final, é dado o perdimento. E um dos nossos objetivos é que essas obras possam ir para o acervo de museus e, assim, permitir que a população possa ter acesso. Ao longo dos anos, o senhor atuando nessa área já pegou muitos flagrantes, muitos casos desse tipo? A gente tem, se for considerar, por exemplo, o período de Lava Jato, a gente tem mais de 200 obras de arte apreendidas. E me diga uma coisa, que tipo de crime esse crime é tipificado no Código? Na verdade, sim, geralmente ele é utilizado para lavar um dinheiro, seja de corrupção, de tráfico ou de qualquer crime que o autor precise lavar esse dinheiro. Então existem, às vezes, grandes traficantes que acabam investindo em arte pela facilidade de manter esse valor, ou mesmo no caso do Brasil, o exemplo mais comum que a gente tem é de agentes públicos que acabam investindo parte do dinheiro desviado em obras de arte. Agradecer a participação do delegado Márcio. Hermes, eu volto com você.
Obrigado, Ludmila. Olha, é importantíssimo esse seminário que está sendo realizado no Tribunal de Contas do Estado, e é um seminário que reúne especialistas não só daqui do Brasil, como é o caso desse delegado da Polícia Federal, que através das suas investigações desencadeou toda a investigação no país inteiro da Operação Lava Jato. Tem palestrantes de fora do país que tratam desse tema. É um tema enfrentado pelas autoridades internacionais. A lavagem de dinheiro através da compra de artes. Quer dizer, você compra um quadro, justifica esse quadro, a compra desse quadro com uma nota falsa para lavar dinheiro, muitas vezes de propina. E isso foi muito usado entre os investigados da Operação Lava Jato. A gente viu aí prisões, né, de vários empresários, doleiros, que utilizavam-se desse instrumento para lavar esse dinheiro sujo, esse dinheiro de propina. E a gente quer pedir desculpa também aos nossos telespectadores por algumas falhazinhas que você notou aí. Travou em alguns momentos a transmissão, porque Ludmila Costa estava fazendo uma transmissão pela internet, mas deu para entender perfeitamente o raciocínio do delegado Anselmo, da Polícia Federal, trazendo essas informações. E esse seminário, como o Jaime Assi disse na sua participação anterior, continua ainda hoje, está lá no Tribunal de Contas. É bom acompanhar, estudante de direito, interessado, jornalista, sempre bom acompanhar esse tipo de discussão muito valiosa.